RBS Notícias. Oferecimento. Crédito consignado Banrisul. Até 120 dias para começar a pagar. Boa noite. A data de retorno às aulas presenciais no estado foi adiada pelo governo. Escolas que não conseguirem cumprir o distanciamento poderão seguir com revezamentos, mas o retorno ainda divide opiniões. Média de novos casos de Covid aumenta mais de 90% em 2 semanas. Movimento intenso marca o primeiro sábado da Feira do Livro de Porto Alegre. O plantio da soja avança lentamente no Rio Grande do Sul, mas os agricultores estão confiantes. A área de cultivo neste ano deve ser maior do que na safra passada. No futebol, a dupla Grenal tem jogos importantes contra times paulistas neste domingo pelo Brasileirão. Agora, no RBS Notícias. O governo do estado anunciou o dia 8 de novembro como a nova data para retorno presencial obrigatório das aulas nas escolas do Rio Grande do Sul. Gestores escolares e famílias ganharam mais tempo para se organizarem, mas a retomada divide opiniões. O retorno previsto inicialmente para 3 de novembro foi adiado para o dia 8, uma segunda-feira. As regras para as aulas presenciais em todas as escolas públicas e privadas do ensino infantil, fundamental e médio foram publicadas numa edição extra do Diário Oficial do Estado. Elas são o distanciamento de 1 metro entre os estudantes nas salas, higienização constante das mãos e ventilação dos ambientes. Podem permanecer em regime híbrido ou virtual os alunos que, por razões médicas comprovadas, não possam voltar às salas de aula. O novo decreto também permite o sistema de revezamento dos estudantes caso a escola não consiga cumprir o distanciamento mínimo de 1 metro. Mas, para isso, deverá garantir a oferta do ensino remoto naqueles dias e horários em que os alunos não estiverem presencialmente na escola. A justificativa do governo do estado para o retorno das aulas presenciais é a queda das taxas de contaminação, hospitalizações e o avanço da vacinação. Retorno que é defendido também pelo Sindicato do Ensino Privado. É importante que a criança esteja na escola, que o adolescente esteja na escola para o desenvolvimento dele, para que ele possa crescer, para que ele possa, não só a questão que envolve o conteúdo, mas o próprio desenvolvimento psicossocial desse aluno, é importante que ele esteja na escola. A Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul acredita que a retomada ajuda a diminuir a desigualdade. Para que comece também a ter um novo processo de aprendizado. Hoje a gente sabe que o ensino público, hoje muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso ao telefone e infelizmente fica enfraquecendo as aulas online. A Secretaria da Educação diz que destinou 57 milhões de reais para a compra de materiais de proteção e higienização, como máscaras e álcool gel para as escolas. No entanto, o Sindicato dos Professores alega que existem problemas estruturais e o aumento de casos entre os alunos não vacinados. Nós temos recebido no sindicato informações de contaminação que estão acontecendo nas escolas. O aumento, que antes era 1% das crianças menores de 12 anos que se infectavam, e hoje já está 12,4%, quer dizer, aumentou mais de 100% a contaminação. Nós temos escolas com problema estrutural, né, que, vejam bem, nós ficamos quase 2 anos fechados, sem aula, que poderiam muito bem ter sido sanados, ainda não foram. A Associação de Mães e Pais pela Democracia defende que a escolha de retornar ou não seja dos pais. A gente defende a autonomia nesse momento dos pais em relação à decisão de levar ou não, e a gente acredita muito no papel da escola e entendemos que é preciso um bom planejamento para uma volta às aulas mais segura em 2022 e para todos. As escolas que seguirem com revezamento deverão entrar em contato com pais e alunos para orientações. Bom, uma das formas de dar mais segurança para todos é a vacina.
Nas últimas 24 horas, foram aplicadas mais de 95 mil doses aqui no estado. Com isso, nós chegamos a 75,4% da população com a primeira dose e 60,7% com a segunda dose ou a dose única. Além disso, mais de 590 mil gaúchos já tomaram a dose de reforço. Para avançar nos números, várias cidades tiveram pontos de vacinação hoje. Em Porto Alegre, as equipes de saúde foram até um dos locais mais visitados nos últimos dias, o novo trecho da Orla do Guaíba. O ponto de vacinação estava perto da pista de skate. Entre amanhã e terça, alguns locais seguirão com atendimento na capital. Confira endereços e horários no G1 RS. Canoas tem vacinação em 2 shoppings da cidade para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. Hoje, o atendimento vai até às 8 horas da noite. Amanhã, nos mesmos locais, a vacinação vai ser das 11 da manhã às 8 da noite. Em Novo Hamburgo, além dos postos de saúde que estavam abertos hoje, também teve drive-thru no estacionamento da prefeitura. Adolescentes fizeram fila em 3 passos para garantir a vacina contra a Covid. Por enquanto, ela está sendo aplicada em quem tem 13 anos ou mais. Em Pelotas, a vacinação para os adolescentes de 12 anos começou hoje com um mutirão no centro de eventos. Quem não garantiu a dose hoje pode procurar os postos de saúde a partir de quarta-feira. Idosos de Santa Maria tomaram a dose de reforço hoje no Clube Dores. A vacinação estava liberada para quem já tinha tomado as 2 doses até 30 de abril. Agora vamos atualizar os dados do impacto da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Segundo os números divulgados hoje pelo governo do estado, são 1.796 novos casos de Covid-19 confirmados. Foram registradas mais 31 mortes aqui no Rio Grande do Sul. E aí o nosso total de mortes chega a 35.487 desde o início da pandemia. Na próxima tela, veja a média móvel de mortes, que está chegando a 23 por dia nos últimos 7 dias. Na comparação com 2 semanas atrás, houve um aumento de 15%. Ainda está dentro da estabilidade, mas mostra uma tendência de alta. E o que mais preocupa é o grande aumento na média de casos. No dia 17, há 2 semanas, a média móvel estava em 662 por dia. Hoje foi para 1.278 por dia em média. O aumento é de 93%. Isso é quase o dobro de casos de 2 semanas atrás. Foi enterrado esta tarde o corpo do presidente da Câmara de Vereadores de Pedras Altas, no sul do estado. Davi Moraes Oliveira tinha 62 anos. De acordo com a polícia, o vereador foi morto a tiros numa propriedade na zona rural de Pedras Altas. O suspeito é o irmão dele, que teria tirado a própria vida depois de cometer o crime. Em nota, a Prefeitura de Pedras Altas lamentou o ocorrido. Sábado de sol e de movimento intenso na Feira do Livro de Porto Alegre. Veja em 1 minuto. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tu grita, bola rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão dá jogo, quem tem sabe como é. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. Assine em premier.globo ou consulte nossos parceiros de venda. Império, últimos capítulos. O comendador pode estar a um passo de descobrir quem quer acabar com ele. Como é que uma velhinha, como mesmo a senhora diz, pobre, sem ter onde cair morta, comprou uma mansão milionária em Petrópolis? E Maria Marta não vai facilitar a vida de Isis na hora de dividir o mesmo teto. Você acha mesmo que pode ser a nova primeira-dama desse clã? Hoje, Império. O primeiro sábado da Feira do Livro de Porto Alegre teve sessões de autógrafos, atividades para curtir com as crianças. E nesse dia ensolarado, deu também para matar a saudade da Praça da Alfândega, já que no ano passado a feira foi virtual. O burburinho da Feira do Livro voltou e é hora de celebrar a literatura. Eu gosto muito de fantasia, mundos mágicos. Valorizar a nossa história, nossas lendas. O Luiz lançou hoje o 4º livro de uma coleção das mais contadas no estado.
Este é sobre a do boitatá. O boitatá é a lenda da cobra gaúcha que dominava os campos e que assustava os moradores. Os mais vendidos já começam a se destacar e ganhar espaço. Nesta banca, este aqui foi o que mais os leitores levaram para casa hoje. É livros que ensinam benzeduras, arte e fala das tradições das benzedeiras. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece no mesmo espaço de sempre, a Praça da Alfândega, em meio aos ipês que ajudam a conter o calor nesses dias de primavera. Meu pai participou da primeira Feira do Livro, 67 anos atrás. Os livreiros continuam apostando nas promoções de livros novos e usados, aqueles mais antigos, mas que ainda são bem procurados. Às vezes a gente pega livros com bilhetes dentro, acho que tem uma alma muito especial a Feira do Livro. Hoje os pequenos porto-alegrenses tiveram o primeiro contato com a literatura, de uma forma que eles conseguem entender e se envolver melhor. Acabam ficando encantadas assim, né, com esse espetáculo, com a arte, com a música. É o primeiro espetáculo que a gente está fazendo assim, para o público em geral, após esse período mais crítico da pandemia. Os pais aproveitaram o tempo livre para ensinar a gurizada a garimpar os livros na feira. Aqui é uma leitora voraz, a minha esposa também lê bastante, e a gente procura passar esse gosto pelos livros para os filhos, né? Este ano a Feira do Livro está mais reduzida, tem 56 bancas, o que representa 60% da última edição da feira com público presencial, em 2019, antes da pandemia. Mas o encantamento continua o mesmo, as pessoas voltaram para a praça com mais vontade de ler. Aqui tem histórias para todo tipo de leitura. É uma viagem que eles adoram fazer. Eu amo ler, eu leio uns 10 por mês, mais ou menos. É um momento que eu consigo sair da minha realidade, esquecer os problemas e entrar em uma realidade diferente que eu posso ser quem é o personagem, sabe? Neste sábado também teve a exposição Autorias, um evento prévio à Feira do Livro. Um grupo de artistas exibiu retratos de importantes autores gaúchos, entre eles Luiz Fernando Veríssimo. Só que a obra original foi vandalizada 3 vezes. Mesmo assim, continuou como parte da exposição. E ao lado dessa obra, novas pinturas de Veríssimo foram chegando. Crianças e adultos ajudaram a criar um novo cenário na escadaria da Avenida Borges de Medeiros. Nós estamos respondendo com aquilo que melhor nós temos para responder, com arte. Porque nós não vamos admitir que um vandalismo, que é uma coisa medíocre, rasteira, pobre, bárbara, seja maior do que essa coisa maravilhosa que transcende, que é eterna, que é a arte. Como se dissesse assim, a arte não morre, a arte resiste e nós amamos o Veríssimo. Um aplicativo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria quer ajudar a reduzir os casos de leishmaniose no estado. Uma doença silenciosa que pode matar animais e humanos. Em poucos segundos, o professor Luiz Sangione envia para as autoridades sanitárias as informações sobre a saúde do animal e a localização na cidade. A ferramenta foi desenvolvida por alunos de mestrado do curso de Medicina Veterinária. Então, o poder público, com esses dados, então ele vai até o local onde foi notificado, onde reside o animal, e vai tomar as ações para que diminua a possibilidade de infecção para os seres humanos. A leishmaniose é transmitida por um inseto conhecido popularmente no Brasil como mosquito palha. Diferente dos outros, ele não se reproduz em água parada, mas adora ambientes com umidade. Quando infectado, pode picar animais, principalmente cachorros, e pode também contaminar os humanos. O caso mais grave de leishmaniose é a visceral. Nas pessoas, os principais sintomas são febre prolongada, perda de peso, fraqueza, diminuição da força muscular e anemia. Nos cães, os sintomas podem levar até 2 anos para aparecer e são perda de peso, feridas na pele, descamação, queda intensa de pelos e até mesmo o crescimento anormal das unhas. O primeiro caso de leishmaniose em cães no Rio Grande do Sul foi registrado em 2008, na cidade de São Borja, na fronteira oeste. 1 ano depois, na mesma região, e a doença passou a ser transmitida também para as pessoas.
E o único caso de morte em humanos esse ano no estado é daqui, de Santa Maria. Nos animais, a morte é mais comum. O veterinário Rafael Barcelos já tratou mais de 160 casos nos últimos 5 anos. Ele explica que a vacina impede os sintomas mais graves em cães, mas que a doença não tem cura. Apenas um tratamento paliativo para melhorar as condições de vida dele, né? Se não estiver em sofrimento já, que a maioria chega em muito sofrimento aí, até às vezes o proprietário opta pela eutanásia. O veterinário do Centro Estadual da Vigilância em Saúde, Lucas Bor, diz que no Rio Grande do Sul são notificados em média 1.000 casos de leishmaniose por ano. A única maneira que tu tem de proteger mesmo o teu cão, a mais indicada no momento, seria o uso de repelentes, né? O uso de coleiras repelentes. A seguir tem as informações do plantio da soja no estado e a preparação da dupla Grenal para os jogos de amanhã no Brasileirão. A gente volta em 1 minuto e meio. Quer de Luísa, quer de Paulinho, quer de João, quer de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento. Eu sou Dida Larruscaim. De onde você vem, Dida? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. Você é inacreditável. Tanta coisa boa, tanto voo, tanta liberdade, tanta beleza. Você honra Tom Jobim, é do Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil. Você é grande. Já tem voz do Rio Grande do Sul brilhando no The Voice Brasil. Parabéns, Dida! E as audições às cegas continuam terça. Será que vai ter mais gaúchos? É depois de Império, aqui na RBS TV. We're trying to locate your daughter. Is she okay? She's actually wanted in a murder investigation. I'm freaking out. I'm worried we're gonna get caught. I'm out $300,000. Chicago PD! Just trust me. That hasn't really worked out for us. Agricultores aproveitam a ajuda do clima para semear a principal cultura do verão. A área plantada com soja este ano no estado deve ser maior do que a da safra passada. Em Santa Rosa, na propriedade da família Lorenzato, a semana foi dedicada ao plantio de soja nos pouco mais de 400 hectares. A previsão é boa, acho. Se continuar a chuva que está vindo aí, expectativa de colher bem, uma safra boa. Este ano o clima está favorável para o plantio da soja. A gente lembra que no ano passado muitos produtores atrasaram a implantação da cultura porque não chovia e o solo estava seco. Agora este ano está diferente. Chove periodicamente e o solo tem umidade suficiente para a planta germinar. O Marcos comemora. Nada de atraso na lavoura. Bem diferente do ano passado, quando, por causa da estiagem, plantou no final de novembro. Teve um período de setembro e outubro muito seco e a gente não conseguiu plantar na época ideal, né? Então esse ano a umidade está boa, está sendo feito o plantio na época certa. Outubro, a partir de 10 de 15 de outubro é bom de plantar. Aí semana que vem já começa a brotar. Já começa a germinação. Conforme a Emater, na próxima safra, a área plantada com soja no estado deve ser maior que a anterior, cerca de 220 mil hectares a mais. Só que a expectativa de produção e produtividade é menor. Valor inferior ao que foi apresentado na última safra, né? No entanto, esse dado ele parte de uma tendência dos últimos 10 anos. Né? Então, a gente, nesse momento inicial ou anterior à conclusão da semeadura, a gente tem essa expectativa. E, obviamente, esse valor ele vai ser alterado durante o ciclo de desenvolvimento do cultivo em função basicamente da questão climática, né?
e óbvio, do nível tecnológico empregado nas lavouras. Este ano, os agricultores perceberam um aumento no custo de produção. O preço dos insumos ficou mais elevado. Agora, a torcida dos produtores é que o valor pago pela saca de soja não baixe. Fiz no cedo, comprei toda a matéria-prima para fazer um plantio adequado, um plantio com tecnologia e não investi em maquinário. Porque o mercado de soja é um mercado internacional. Hoje está 160, mas quem é que diz que em maio nós não podemos vender a 120, a 100 reais? E quem é que paga essa diferença? O produtor tem que ter preparado para isso. Nessa safra já era esperado, mas é evidente, o produtor não fica satisfeito vendo o seu custo de produção aumentando. E pode ter um pouco de chuva amanhã em parte das regiões de produção de soja aqui no estado. O sol vai aparecer em todas as regiões, mas áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuva na fronteira com a Argentina, noroeste, norte e parte da serra. E o calor aumenta, máxima de 34 graus em Uruguaiana e Alegrete, 31 em Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre. Na Costa Doce, em todo o litoral, vento forte, mas com sol. Em Rio Grande, máxima de 27 graus, em Santa Vitória do Palmar, 26 27 em São Lourenço do Sul e chega a 31 em Arambaré. Arroio do Sal e Cidreira tem previsão de máxima de 25 graus. Em Tramandaí chega a 26 e em Osório pode fazer até 32 graus. E com qualquer tempo, amanhã a dupla Grenal entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Gaúchos de um lado, paulistas de outro. Grêmio e Palmeiras, São Paulo e Inter. Uma rodada que pode encurtar alguns caminhos para a dupla no Brasileirão. Dentro do G6, mas sem vencer as 2 partidas, o Inter chega ao Morumbi com um dilema. Poupar ou não poupar alguns titulares antes do Grenal? Final de campeonato vai estar poupando, tem que ir com tudo para ir para a Libertadores agora, final de campeonato. Contra o São Paulo, Moisés e Tyson estão fora por lesão. Quem está pendurado com 2 cartões amarelos é o Yuri Alberto. O artilheiro colorado, da última vez que esteve no Morumbi, marcou 3 gols. Motivos para o camisa 11 querer ir para o jogo nesse domingo? Tô bem na minha, fazendo meu jogo, que eu continue dentro desses jogos aí, que agora não é o momento de eu perder jogo. O Grêmio começa essa rodada a 6 pontos de sair do Z4. E para encurtar essa distância, para deixar a zona de rebaixamento, o time vai precisar pontuar numa sequência pesada que vem por aí. Começa amanhã contra o vice-líder Palmeiras aqui na Arena. Depois, o líder Atlético Mineiro fora de casa. E para fechar, o clássico Grenal do Beira-Rio, daqui uma semana. A gente vai lutar até o final, eu não tenho dúvida que nós vamos permanecer na Série A. Eu não tenho dúvida, mas a gente tem que enfrentar essa guerra. Em tempos difíceis, uma imagem que traz paz aos gremistas. Pedro Jeromel treinando e sorrindo, pronto para voltar ao time depois de mais de 2 meses. Eu acho que o time fica mais seguro com o Kahneman e Jeromel, né? Esperamos que dê tudo certo. Só Deus sabe o que vai acontecer mesmo. Gaúchos contra paulistas. Duelos para a dupla vencer e seguir encurtando distâncias nesse Brasileirão. Boa sorte para os gaúchos, né? Outras informações a partir das 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite para você, um ótimo domingo. RBS Notícias. Oferecimento. Crédito consignado Banrisul. Até 120 dias para começar a pagar. Enquanto o som do paredão toca, chega no seu batom de cereja. Eu